Agora vamos trabalhar as epidemias na linha do tempo. Então, todo historiador gosta de trabalhar com uma linha do tempo. Editor, coloca na tela, por favor, pra gente, uma linha do tempo em história. E aí eu também gosto de ser bem didático com a palma da mão. Por exemplo, nós temos primeiro a pré-história, depois a história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, como você pode observar aqui na nossa tela. Então essa é a divisão histórica, mas para as grandes epidemias nós não temos nada registrado na pré-história, até mesmo porque os historiadores vão dizer o seguinte, que a pré-história ela é do aparecimento do homem até o início da escrita. Então, como nós não temos nada registrado, tanto em documentos como em figuras rupestres, nós não temos como afirmar que houve uma grande peste. Pode ter acontecido? Pode, sem dúvida nenhuma, mas a questão é que tudo isso não vai passar de hipóteses. Tudo bem? Agora, na Idade Antiga, aí sim, aí nós temos já grandes epidemias, tudo bem? Então, na Idade Antiga, nós temos a Grande Praga de Atenas, que ela vai ocorrer no ano de 429 a.C. Acredita-se que ela atingiu toda a cidade de Atenas. Segundo, ela era transmitida através de uma bactéria que se chamava de Salmonella entérica. Terceiro, os aspectos dessa doença eram uma febre muito forte, chamada de febre tifoide. Mas quais eram os sintomas na prática? Por exemplo, febre alta, vômito, diarreia, tosse, espirros e também inflamação nos olhos. Acredita-se que em torno de 70 a 75 mil pessoas tenham falecido através dessa grande peste chamada de Praga de Atenas. Ok? Vamos para a próxima? Então, na Idade Moderna, nós temos a Praga de Londres, ou a terrível Praga de Londres. Então, acredita-se que essa praga chegou até a Inglaterra vindo de navios lá de Amsterdã com ratos contaminados, porque a forma de propagação e a forma de contágio é a mesma da peste negra. A bactéria é a mesma também. Mas acredita-se que ela recebe esse nome de peste bubônica na Inglaterra porque os médicos da Idade Média chamavam os abscessos inflamatórios de bubões, porque cresciam do tamanho de um ovo de galinha. Imagina o tamanho, né? E em todo o corpo isso incomodava bastante. E aí esses médicos chamaram de bubões, por isso ficou conhecido como peste bubônica. Tudo bem? Vamos para a próxima? Então, na Idade Média, nós temos a peste mais conhecida de todas, que é a peste negra. Ela vai ser transmitida através de pulgas de ratos contaminados com uma bactéria chamada de Yersinia pestis. A segunda forma de contágio, essa é a primeira, a segunda forma de contágio é através de gotículas de espirros de pessoas contaminadas. Acredita-se que entre 20 a 25 milhões de pessoas morreram por conta dessa terrível peste. E lá no nosso próximo vídeo, que nós vamos falar apenas das curiosidades de cada peste dessa, você vai entender melhor por que que ela se propagou tão rápido, por que que recebe esse nome. Tem muita curiosidade bacana nos próximos vídeos, portanto fique ligadinho aqui com a gente, tudo bem? Vamos pro próximo? Gente, chegamos enfim na Idade Contemporânea, e para a Idade Contemporânea nós escolhemos uma gripe que tem uma semelhança muito grande com essa atual, conhecida como gripe espanhola. Ela aconteceu nos seus maiores picos entre 1918 a 1920 e o nome desse inimigo era H1N1, portanto um vírus. Vamos lá para as principais curiosidades? Ou seja, a primeira curiosidade que nós precisamos falar é que entre 1914 a 1918 o mundo estava em guerra e, sobretudo, os Estados Unidos, Japão, então países estavam em guerra. Nesse caso, a Espanha estava totalmente neutra da guerra. A Espanha não estava envolvida em nenhum tipo de conflito bélico. Só que a Espanha, ou a imprensa espanhola, foi a primeira a registrar para o mundo, a divulgar para o mundo uma gripe misteriosa que estavam ceifando ou estavam levando à morte milhares de soldados nas trincheiras, locais insalubres, locais de pouca higiene, pessoas urinavam, defecavam tudo dentro das trincheiras. Editor, coloca aqui pra gente, por favor, a imagem de uma trincheira, por gentileza. Isso é uma trincheira. Então esses locais aqui eram totalmente insalubres, ou seja, sem condições nenhuma de higiene. Então aí nós estamos vendo uma outra curiosidade, a forma de propagação dessa doença. Por que essa doença se disseminou pelo mundo? Primeiro, que quando os combates começaram a terminar por volta de 1918, esses soldados, muitos de várias partes do mundo, tiveram que retornar
para a sua cidade natal. Então, quando eles retornaram, trouxeram consigo também esse vírus do H1N1 que vai provocar a famosa gripe espanhola. Como essa doença se disseminou pelo mundo? As viagens aéreas naquele momento estavam ainda iniciando, então não tínhamos malhas viárias como nós temos hoje, em que o mundo conecta-se muito rápido através das viagens de avião. Mas naquele momento a forma de locomoção mais rápida e também mais popular eram duas: navios ou trens. Então por isso que várias partes do mundo a gripe espanhola demorou muito tempo, demorou até meses, anos, para que pessoas fossem contaminadas por conta da forma como as pessoas se locomoviam no mundo. Por exemplo, acredita-se que ela tenha levado à morte questão de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Como é que eles fizeram para combater o avanço desse vírus H1N1, ou como ficou conhecido como gripe espanhola? Primeiro, isolamento social. Segundo, o governo dedicou milhares de dólares, ou seja, orçamento de guerra também para combater essa doença. A Espanha, por exemplo, aqui é um fato muito importante. Por que leva esse nome gripe espanhola? Por exemplo, o rei Afonso XIII, ele também foi acometido da gripe espanhola. Uma outra questão interessante é que no Brasil tivemos um presidente também que morreu da gripe espanhola, que foi o presidente chamado Rodrigues Alves. E aí, curtiu essa videoaula? Muito bacana, né? Aqui finalizamos essa linha do tempo. Chegamos na idade contemporânea. Poderíamos trabalhar outras epidemias, mas escolhemos essa da gripe espanhola por ter uma semelhança muito grande com a atual pandemia que nós estamos vivendo, que é a pandemia do novo coronavírus. Um forte abraço para vocês, até a próxima aula e beijos! Tchau, tchau, galerinha!